Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Movimento Aprender para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Tayane e esta é a nossa aula 5 da semana 29. Hoje teremos uma aula especial. Vamos fazer a atividade de geografia, riscos e cuidados nos meios de comunicação, das páginas 9 e 10. E também vamos fazer língua portuguesa com ortografia nas páginas 1 e 2 do novo material. Então, hoje faremos o final do material desta semana, 29, e a primeira atividade da semana 30. Então, a atividade 5 começa lá na página 9. Já fiquem com o material em mãos e vamos preencher a data de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 8. O dia é 8 e o mês é outubro. Representamos outubro com o número 10, porque ele é o 10º mês do ano. E o ano é 2021, que você pode abreviar para 21. 5.1. Relacione os meios de comunicação com a sua função. Então, de um lado, nós temos as imagens dos meios de comunicação, e aqui do outro lado, nós temos as frases que vão explicar qual é a função de cada um. Então, nós vamos ler as frases e vocês vão ligar sobre qual meio de comunicação a frase está falando. Então, vamos aqui para a primeira frase. Serve para escutar música e notícias. Quais desses aqui serve para escutar música e notícias? Aí vocês vão ligar. É o rádio. O segundo serve para transmitir uma mensagem a um destinatário. Você vai ligar com a carta. O próximo serve apenas para falar com uma pessoa que esteja distante. Qual deles é? É o telefone fixo. Depois, nós temos serve para ler reportagens, notícias, anúncios. Qual desses aqui é para leitura? É o jornal. Depois do jornal, serve para entrar na internet, redigir documentos, fazer cálculos, etc. Isso daqui, ó, etc, nós lemos etc. Qual que tem todas essas funções? É o computador. E, por último, sobrou, serve para assistir noticiário, novela, filme, série, desenho, etc. Nós usamos a televisão. 5.2. Compare os dois tipos de celular a seguir. Depois, liste o que é possível fazer com cada um deles. Então, nós vamos fazer uma lista para cada um deles, de todas as funções que vocês lembrarem, tá bom? Não precisa ficar igual à minha lista. A minha lista vai ficar como sugestão. Se vocês escreverem, tiverem uma ideia de uma coisa diferente, deixa aí, tá? Então, aqui no A, o primeiro celular, que é um celular mais simples e também mais antigo. O que nós podemos fazer com este celular? Eu coloquei o seguinte: 1, fazer ligações. 2, enviar mensagens. 3, ver hora e data. 4, despertador. 5, calculadora. 6, agenda telefônica. 7, jogo da cobrinha. No outro celular, o que eu coloquei? Nesse mais moderno, celular B. 1, todas as funções do primeiro aparelho.
Então, todas essas funções aqui, ele também vai fazer. Só que agora a lista dele vai ser maior. São essas funções e mais 2, acessar a internet. 3, instalar aplicativos. 4, ouvir músicas. 5, tirar fotografias. 6, filmar. 7, fazer videochamadas. 5.3, marque um X no espaço do aparelho de celular que é mais antigo. Então, nós temos aqui o A e o B. Eu coloquei aqui embaixo. Entre o A e o B, qual é o aparelho mais antigo? Vocês vão marcar aí. É o A, é claro. 5.4, você possui aparelho celular? Essa pergunta é pessoal. Então, vocês vão anotar aí. Se for sim, um X aqui no sim. Se for não, um X aqui no não. Agora, vocês vão pegar o material da semana 30. Então, vai ter a capa escrita semana de 11 de outubro a 15 de outubro. E vamos já preencher o nome da escola, o seu nome completo e o nome do seu professor. Iniciando a atividade 1, lá na página 1, vamos colocar a data de hoje mesmo, tá bom? Vocês vão colocar dia 8, o mês é 10 e o ano 2021. Vamos iniciar. 1.1. Complete o texto a seguir com as palavras que melhor se encaixam. Temos aqui um banco de palavras e está escrito aqui na seta, desafio. Então, o desafio é colocar todas essas palavras aqui dentro do texto, nesse espaço aqui que está faltando. Então, a primeira palavra aqui é Francisco. Depois temos frutas. Depois, Francislene. O próximo, frutas, novamente. Depois, fresquinhas. Depois, frituras. E, por último, frutas, novamente. Então, a palavra frutas vai aparecer 3 vezes aí no texto. Agora, vamos ler o texto e já encaixando as palavras. O título, a fruta. Dona Francine é mãe de Francislene e Francisco. Aqui a ordem não tem problema, tá? Se vocês escreveram primeiro Francisco e depois Francislene, não tem problema. Tanto faz a ordem. 2 crianças que gostam muito de frutas. Quando eles vão ao mercado, procuram as frutas, novamente, mais fresquinhas possíveis. Eles aprenderam que legumes, frutas e verduras são muito mais saudáveis do que frituras. Completamos todas as palavras. Vocês podem parar o vídeo, conferir direitinho com o texto de vocês antes da gente continuar. 1.2. Leia a família silábica. Então, nós vamos falar hoje sobre a família silábica do F, R e vogais. Então, nós temos aqui com a vogal A, fra, com a vogal E, fre, com a vogal I, fri, com a vogal O, fro, e com a vogal U, fru. Essa família silábica é bem fácil de perceber, porque nós conseguimos ouvir o som do F, né? E o som do R com as vogais também. Fra, fre, fri, fro, fru. Na primeira linha, nós temos a letra de imprensa minúscula.
Depois nós temos a letra cursiva minúscula. Depois nós temos a letra de imprensa, onde a primeira é maiúscula e o R e as vogais são minúsculas. E, por último, a letra cursiva, onde o F é maiúsculo e o R e as vogais são minúsculas. Ainda agora, sobre o texto lá que nós fizemos sobre a fruta. 1.3, retire do texto acima todas as palavras que contêm a sílaba F, R. Então, agora nós vamos procurar no texto todas as palavras. Algumas fomos nós que colocamos e outras já estavam lá no texto. Então, vamos começar a leitura do texto. A fruta, primeira palavra. Dona Francine é mãe de Francislene e Francisco, duas crianças que gostam muito de frutas. Quando eles vão ao mercado, procuram as frutas, aqui está repetindo a palavra, mais fresquinhas possíveis. Eles aprenderam que legumes, frutas, está repetindo de novo a palavra frutas, e verduras são muito mais saudáveis do que frituras. E encontramos todas as palavras que têm F, R com vogais. Agora a gente vai colocar aqui embaixo. Então, nós encontramos fruta, Francine, Francislene, Francisco, frutas fresquinhas e frituras. 1.4. Escreva os nomes das figuras abaixo. Então, agora nós vamos treinar a escrita. Nós temos várias imagens, em todas elas vão ter, ou no começo ou no meio, a sílaba F, R e vogal. Então, a primeira imagem, cofre. Segunda imagem, frutas. Depois, frigideira. Embaixo, frio. Do lado, frango. Depois do frango, fruteira. Embaixo do frio, frevo. Do lado do frevo, refrigerante. E, por último, franja. Uma dica bem legal para quem está iniciando é separar as sílabas e montar a palavra por sílaba. Então, por exemplo, a primeira figura, nós temos cofre. Quantas sílabas, quantas partes tem essa palavra? Cofre. Duas partes, não é? Então, a gente vai montar uma de cada vez. Có. Que você escuta? Quais as letras que fazem o som có? Aí você vai lá e monta. Có. Terminou a primeira parte? A gente faz a segunda. Fre. F, R, E. Cofre. Encontramos as duas partes, tá? Lembrem, todas essas figuras, em pelo menos uma sílaba, vai ter a família silábica do FR com as vogais. Vocês podem agora parar o vídeo, tentar escrever sozinhos antes de ver qual é a palavra correta. Então, o primeiro nós já fizemos, que é o cofre. Depois nós temos que tem lá no texto, frutas. Depois, frigideira. Entre o D e o RA tem um I aqui, ó. Frigideira. Embaixo do cofre, frio.
Atenção, é com O e não com U. Frio. Depois, frango. Depois do frango, fruteira. Igual a frigideira, aqui também tem um I. Fruteira. Embaixo, frevo. Depois do frevo, refrigerante. E por último, franja. 1.5. Elabore uma frase para cada imagem. Agora vocês vão elaborar uma frase que tem a ver com a imagem aqui do lado. A imagem do frango e a imagem das frutas. Aqui é pessoal. Cada um pode soltar a sua imaginação e fazer do seu jeito. Eu vou mostrar a minha como sugestão, mas o legal é que cada um faça a sua frase. Eu coloquei o seguinte, para o frango. Comemos frango aos domingos. E para as frutas são ricas em vitaminas. Nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!